Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Cecília Meirelles e Catarina Martins estiveram num debate particularmente interessante na SIC Notícias que, como podem imaginar, devido à oposição ideológica que existe entre as duas, suscitou um debate um bocadinho mais intenso dada a altura sobre a questão da segurança e também particularmente a questão da imigração. Vamos ver rapidamente este excerto do debate que eu sugiro que vocês vejam, que eu acho que é um debate que vale a pena ser visto. Eu gosto de ouvir Cecília Meirelles a comentar, é uma comentadora que geralmente fala na ótica do bom senso, quer dizer, é um bocadinho liberta de agendas ideológicas muito específicas e que a obriguem a fazer determinados comentários, como às vezes Catarina Martins tem a obrigação, tendo em conta também a sua situação partidária, e portanto vamos ouvir a Cecília Meirelles a falar um bocadinho sobre este assunto. Podemos querer discutir tudo em Portugal, mas discutir que há um problema de insegurança por causa da imigração é mentira, até por uma questão que toda a gente percebe. Os imigrantes querem poder integrar-se, querem poder cá ficar, não querem ser perseguidos pela polícia e, portanto, seguramente fazem tudo para ter uma vida pacata e de acordo com as regras do nosso país. Vamos lá ver. Quem ligou a imigração à segurança e a segurança à imigração foi quem disse que uma ação policial, por ser num determinado sítio que tem uma elevada percentagem de cidadãos estrangeiros a viverem lá, estava a ter uma ação que era discriminatória e racista e xenófoba. Quem fez essa ligação... Quem está a fazer essa ligação é quem fez essa crítica ao Primeiro-Ministro. Eu nunca ouvi o Primeiro-Ministro dizer que os imigrantes têm maior propensão ao crime ou são um foco de insegurança. Quem disse isso foi quem fez essa crítica. E outras vozes mais à direita, mas não foi o Primeiro-Ministro. E, portanto, esta discussão surgiu por causa disso. E depois, vamos lá ver. Quem é milionário não tem este problema de insegurança. Acho que todos percebemos. Quem é milionário não vive num sítio em que possa sair da porta de casa e ter uma rixa com facadas ou ter um tiroteio porque há um problema de tráfico de droga e uma zanga entre gangues. Quem é milionário vive num sítio em que se o Estado por acaso não lhe garantisse a segurança e se por acaso essas coisas acontecessem, podia pagar essa segurança privada. Mas eu não acredito que apenas essas pessoas tenham direito à segurança. Eu acredito num país em que todas as pessoas, sejam portuguesas, sejam estrangeiras, sejam que nacionalidade forem, têm o direito de viver com um módico de segurança. E aquilo que ouvi sobre aquele sítio, que vamos perceber que há de facto ali um problema de segurança no Martim Moniz e no Intendente e ouviu os moradores, foi assim que foi lá ouvir os moradores, e muitos não falavam em segurança, mas falavam em coisas que para mim é insegurança. Dizem, por exemplo, as rixas são recorrentes. Há horas da noite que eu não passo ali, mas também há sítios em que não se passa à noite. Diz esta gente chama, mas a polícia nunca veio. O problema não é isto, mas é de facto o tráfico de droga. Isto, chame-se-lhe o que chamar, é uma situação de insegurança. E sim, quando há focos de insegurança num país que é genericamente seguro, a polícia deve atuar. E em terceiro lugar, de facto... Bom, meus caros, e antes de ouvirem esta última parte que eu acho que é importante, Cecília Meirelles faz aqui vários pontos interessantes e rapidamente para falarmos um bocadinho deles. Sim, efetivamente não deve ser apenas em algumas zonas que se podem fazer operações policiais, quer dizer, entrando novamente neste tema e também para terminar, que eu sinceramente já estou um bocadinho cansado deste tema, mas eu acho que este excerto deste debate valia a pena. Quer dizer, nós não podemos ser seletivos sobre a zona em que fazemos operações policiais, nomeadamente por causa das pessoas que lá estão, senão isto era uma forma de discriminação positiva. Se vocês se recusam, vocês, nomeadamente autoridades e seja quem for, se quem tutela este tipo de operações policiais deixa de fazer rusgas em determinadas zonas, única e exclusivamente porque essas zonas são compostas maioritariamente por imigrantes, está automaticamente a fazer uma forma de discriminação positiva, que é, como são imigrantes, não podem ser alvo de buscas policiais, quer dizer, tem que ser alvo como toda a gente tem que ser alvo numa zona mais complicada, o que é normal para se manter a ordem. Lá está a questão do bloco de esquerda do costume, dos grandes grupos económicos e dos grandes interesses. Os ricos não vivem naquelas zonas e, portanto, quando se diz, e tal, mas os ricos é que inflacionam o mercado da habitação e é que prejudicam este tipo de situações. Não, os ricos não vivem no Martim Moniz, os ricos não vivem na Rua do Bem Formoso e, à semelhança do que disse a Cecília Meirelles, se os ricos sentirem que o Estado não lhes fornece essa segurança, os próprios ricos das duas uma, ou saem do país e vão viver para outro sítio porque têm essa possibilidade, ou contratam segurança privada para terem segurança. Portanto, é um bocadinho por aqui. O Estado não vai... Não são bem os ricos que inflacionam estas situações que a Catarina Martins falava anteriormente. E depois, rixas recorrentes não é um fenómeno característico de uma zona segura. Só podemos ter uma das duas opções. Ou há rixas recorrentes e as rixas até acontecem a toda a hora, ou então o país é seguro. Agora, não podem manter as duas em simultâneo em cima da mesa. Porque se o país é seguro, não há rixas recorrentes. Se o país não é seguro, há rixas recorrentes. E, portanto, das duas uma, não é? As duas é que não podem estar em cima da mesa ao mesmo tempo. Vamos ouvir o resto.
É verdade. Os crimes relacionados com a imigração, cujas principais vítimas são sobretudo os imigrantes, aumentaram e aumentaram muito. Mas quem é que desmantelou o CEF? Sim, mais do que duplicaram os crimes relacionados com a exploração de pessoas, com o tráfico de pessoas, com a escravatura. E é uma vergonha que assim seja. Mas é precisamente também aí que a polícia tem que estar. Agora, nós não podemos diabolizar a política, como faz a polícia, como faz o Bloco de Esquerda. Estão sempre errados, fazem sempre tudo mal e depois esperar que haja mais polícia. A está enganada sobre a posição do Bloco de Esquerda. E que haja mais policiamento. Sempre que há uma operação policial, sejam quais forem os contornos, o Bloco de Esquerda encontra um motivo para criticar. Não está, Catarina Martins. A Cecília Meirelles está certa, como aliás costuma estar com bastante frequência. Sobre o Bloco de Esquerda, toda a gente conhece as posições antipolícia do Bloco de Esquerda e do PCP, quer dizer, isto não é novidade nenhuma, não estamos a falar de coisas novas, isto são práticas comuns, são discursos comuns, vocês não são partidos recentes, já estamos habituados a isso, toda a gente minimamente atenta à política nacional sabe que vocês têm um discurso antipolícia, quer dizer, isto é conhecido. Portanto, Catarina Martins, eu sei que fará o seu papel para defender o seu partido, agora, não finja que isso não é verdade, porque toda a gente sabe efetivamente o discurso do partido. Agora, sobre os crimes que efetivamente subiram muito, foram 120%, acho eu, que eram crimes associados à imigração ilegal, nomeadamente o tráfico de pessoas, etc. Meus caros, quem defende este tipo de políticas de portas abertas está implicitamente, ou talvez explicitamente, no meu entender, a defender e a abrir a porta a este tipo de crimes. Objetivamente. Então o que é que vocês acham que vai acontecer se vocês facilitarem a entrada da imigração ilegal e a imigração ilegal ficar entregue, ou a imigração de um modo substancial ficar entregue a redes de tráfico humano? O que é que vocês acham que acontece? Porque quando vocês abrem portas à imigração ilegal, estão a abrir portas a redes geridas por redes de tráfico humano. É tão simples como isto. Portanto, estes crimes vão aumentar porque vocês abriram as portas a este tipo de situações. E, portanto, é tão simples como isso. A imigração regulada, além de ser bom senso, vai fazer com que estes crimes diminuam. Porque quem, sinceramente, vamos partir do pressuposto que há um trabalhador que efetivamente só trabalha com contrato de trabalho, só trabalha com todas as suas situações legais, nomeadamente descontos, etc. Esse trabalhador, por ter um contrato de trabalho, não pode efetivamente receber abaixo do salário mínimo, por exemplo. Portanto, os imigrantes que acabam por receber abaixo do salário mínimo e que efetivamente, por receberem abaixo do salário mínimo, acabam por prejudicar aquilo que é a massa salarial em determinado setor, efetivamente estas pessoas ultrapassariam este problema tendo um contrato de trabalho, tendo a sua situação regularizada, tendo os vistos adequados, estando legais e cumprindo as regras. Portanto, uma pessoa em situação ilegal acaba por ficar completamente vulnerável a este tipo de regras e, aliás, estas pessoas que efetivamente depois trabalham por salários abaixo daquilo que é o mínimo nacional e daquilo que são condições minimamente aceitáveis para um ser humano, acabam por financiar a segurança social, porque estas empresas estão registadas e depois vão declarar os seus lucros. E, portanto, efetivamente, eu acabo por fazer um caminho comum. As empresas não podem priorizar os lucros em detrimento daquilo que são os salários dos trabalhadores. E, portanto, obviamente que é muito mais barato contratar uma pessoa em situação ilegal, porque ela estaria disposta a aceitar um salário mais baixo, porque esse salário mais baixo, ainda não sendo espetacular, é melhor do que a situação em que estas pessoas estavam no seu país. E, portanto, estas empresas acabam por se aproveitar completamente daquilo que é uma situação vulnerável e isto é prejudicial para o país. É uma questão de dumping salarial, não podemos aceitar, tanto por causa dos imigrantes, porque os imigrantes acabam por aceitar este tipo de trabalhos porque preferem estes trabalhos do que viver no país onde estavam, tanto como para nós, portugueses, como para as empresas, porque estas empresas vão acabar por funcionar como mão de obra semi-escrava e, em última instância, vão financiar a segurança social com trabalho semi-escravo. Portanto, nós fazendo as ligações todas do percurso da vida do imigrante que fica mais vulnerável a uma situação, no caso de imigração ilegal, em última instância temos a segurança social a ser financiada precisamente por redes de tráfico humano. Deixo-vos a pensar sobre este assunto. E, portanto, se isto é desejável num país que se quer ocidental e europeu, meus caros, eu sinceramente acho que não. Se estas pessoas consideram que a imigração é um fenómeno aceitável nos moldes em que está nos dias de hoje, estas pessoas são traidores do país. Meus caros, é uma questão não só de condições semi-escravas para os imigrantes, é uma condição de despachar os portugueses, os nacionais, digamos assim, e é uma questão de, além desta questão económica toda, é também uma questão de identidade. Se nós
importamos 400 mil pessoas no espaço de 3 anos, adivinhe-se, do ponto de vista sociodemográfico, Portugal vai mudar completamente. E é isto que se quer. Pergunto a todos vocês que votam, que votaram até hoje PS e PSD e que andaram a votar toda a vida nestas situações. Querem a mudança do vosso país, tanto de um ponto de vista de salários mais baixos, como de um ponto de vista de prejudicar a própria identidade do país? Eu acho que ninguém deseja isso. E, portanto, acho que se ninguém deseja isso, devemos trabalhar na direção oposta. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Obrigado por estarem desse lado. Vocês já devem ter visto. Eu sei que no telemóvel não se vê. Já me têm perguntado. Sei que no telemóvel não se vê, mas se vocês abrirem o vídeo com o ecrã inteiro, está aqui um quadradinho vermelho. E esse quadradinho vermelho serve só para subscrever o canal. Não tem nada de mal, não se preocupem. No PC conseguem ver de imediato. No telemóvel têm que abrir o ecrã inteiro e ver. Tem aqui um quadradinho. É para subscreverem o canal. Se não quiserem subscrever aí, deixam na página e subscrevam o canal. Deixem o gosto neste vídeo. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.